tocar no coração e o ar será instalado aqui. Amém? Provérbios capítulo 7. Diz assim: Filho meu, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos teus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles os guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. No texto sagrado, Salomão afirma contra o... Deixa eu rapidinho. Tá bom. Tá. No texto que nós acabamos de ler, Salomão oferece conselhos práticos para os jovens se manterem castos e livres da prostituição, da impureza moral e espiritual. O jovem cristão precisa aprender a fuga, a estratégia para a vitória contra o pecado e os desejos dos jovens. Podem ser lícitos ou ilícitos, como os que quiser, como lícitos, convenientes. Porém, quando o contrário à palavra de Deus, tais desejos se tornam ilícitos. Entretanto, a palavra de Deus oferece a solução para os jovens vencer os seus impulsos sexuais e manter-se puro. Então, a palavra de Deus, ela tem um respaldo para todas as coisas, né? A gente fica às vezes procurando em outras fontes, mas a fonte principal para nosso entendimento é a palavra de Deus. Então Salomão, nesse texto que nós lemos aqui, ele dá alguns conselhos para os jovens se manterem-se puros, né? E um desses conselhos para os jovens já começa aqui no versículo, ele falando o seguinte: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. O primeiro ponto é guardar e conservar. Amém? Abaixa só um pouquinho o microfone, ele está dando a microfonia. Só tem o microfone, no segundo, se não me engano, é o terceiro. Amor? Cá na frente, ó. Só tem dois levantados aí, um é o violão, o outro é o microfone. Amém? Aí. Amém. Filho meu, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Então aqui eu entendo que o coração é uma fonte de armazenamento, de onde procede muitas coisas. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então eu entendo que o coração da gente, a gente ouve as coisas, né, apesar de nós sabermos que o coração é um músculo que bombeia sangue, mas a Bíblia, quando ela fala de coração ela fala das emoções, né? A gente sabe que a mente guarda, né? A mente guarda, mas a gente sente no coração, né? Quando a gente está muito triste, a mente ela desenvolve isso. Quando a gente está alegre, a mente ela desenvolve, mas a gente sente tudo isso no coração. Então a Bíblia está corretíssima em dizer: filho meu, guarde as minhas palavras em teu coração. Então o que é que a gente está guardando? O que é que os jovens ultimamente têm guardado em seu coração? Muitas das vezes são palavras de pessoas que elas nem conhecem, palavras que elas têm ouvido na internet, através de vídeos, através desses sites malignos. Essas são as coisas que muitas vezes os jovens têm guardado em seu coração. Por esse motivo a gente vê tanta violência, tanta promiscuidade, e a coisa que a Bíblia está nos alertando principalmente aos jovens, é na área sexual. Observe que o coração
e em seguida a área sexual. A gente percebe um grande aumento da promiscuidade no mundo nos dias de hoje. Por que não falar da nossa cidade? O que é que os nossos jovens têm ouvido? O que é que a gente tem ouvido nos últimos dias? Qual a música que tem sido tocada para os nossos jovens? Se fizermos uma busca muito simples na cidade, em sons de carro, nas casas, nas caixinhas que ficam do lado de fora, a gente vai ver músicas obscenas que chega a ser, parece que um filme pornô, um filme pornográfico cantado. E nós vemos crianças, jovens e adolescentes dançando essas músicas. Então, ouvindo o que e guardando o que no coração? Hoje nós percebemos que algo que é tão importante, que a Bíblia fala que deve ser guardado, é a virgindade, tanto do homem como da mulher. Isso é tratado hoje de uma forma ridícula no meio dos jovens. Os jovens têm sido, vamos dizer assim, alguns têm tratado com vergonha esse assunto, né? Sendo que essa é a verdadeira essência, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de namorar, há tempo de se afastar, há tempo de ter sexo, há tempo de se afastar do sexo. Então, se a gente fizer as coisas em suas etapas, tudo fluirá, porque o sexo ele é bênção desde que ele esteja dentro dos parâmetros cristãos. E quando eu falo dos parâmetros cristãos, dentro da nossa bússola, do nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, queridos, primeiro ponto, a Bíblia começa dando conselhos para os jovens, para os rapazes, para as moças, e por que não dizer para nós? Aqui é focado hoje no jovem, mas também nós somos jovens, a nossa alma é jovem. As mesmas influências que os jovens têm enfrentado hoje, os adultos têm enfrentado também, porque a gente vê isso tomando conta não só da juventude, mas de todo o âmbito. Um dos sinais da volta de Jesus é a promiscuidade. Tem aumentado a promiscuidade, a falta de amor nas pessoas. Então tudo isso faz um combo para que a gente possa entender que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Deus não aceita essas coisas. Ele não compactua com essas coisas, porque não nos lembrar das cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por conta do homossexualismo, por conta da promiscuidade, por conta da prostituição. Porque Sodoma ele chegou no nível, não só de homossexualismo, mas também de poligamia. Foi um negócio terrível, era homem com homem, mulher com mulher, eles não respeitavam nada. Mas se eu disse, a ponto de que quando os anjos foram até Ló para tirar de lá da cidade, os anjos queriam ter sexo, os homens queriam ter sexo com aqueles homens. A ponto chega a ter tão absurdo que Ló oferece uma das suas filhas virgens para aqueles homens. Eles dizem: não, nós queremos os varões que estão dentro da tua casa. Mas se você for fazer uma análise de Sodoma e de Gomorra, a gente passa a perceber que é fichinha para o que está acontecendo nos dias de hoje. Itapuã é a Babilônia. É terrível. Quem vai ali na orla, nesse horário, você pode ir lá que você vai ver. A irmã lembrou, a Babilônia. Nós estamos vivendo praticamente numa Babilônia. Eu comecei a fazer um estudo aqui, depois parei. Minha filha até me cobra sobre Baal, um Deus inventado. Ele continua agindo através da mídia, através das músicas, através dos seus sacerdotes. E aqui no primeiro ponto diz assim: há uma pergunta feita a milhões de pessoas: jovem pode ser puro? Ou em nossos dias,
uma moça, na época de erotismo, de hedonismo que vivemos, pode continuar virgem até o casamento? São perguntas. E aí? Ou um rapaz pode resistir, mantendo-se casto até o casamento, vendo essas exibições de sexo na rua? É fácil, será? São questionamentos, porque hoje a gente vê praticamente as moças nuas na rua, e elas entendem isso como uma liberdade, não conseguem entender que seu corpo é uma pérola, que ela é uma princesa, e que ela é valorizada. Você sabia que quem mais valorizou as mulheres foi Jesus? Jesus chegou em uma época que as mulheres, elas não tinham valor, o valor que elas merecem. Elas estavam em uma comunidade, vamos dizer, machista, né? Em que ela era proibida de fazer muitas coisas, e Jesus é o primeiro a chegar e começar a dar valor para a mulher. Porque não dizer daquela mulher que foi pega no ato do adultério, e Jesus estava no monte orando, e ele volta na madrugada, aqueles homens pegam aquela mulher, dizem eles que ela estava no ato do adultério, e eles tentam pegar Jesus com aquelas acusações, e coloca ela diante de Jesus. Jesus está ali, né, escrevendo, e ele para, a Bíblia fala que ele para, e aqueles homens falam: olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e tu o que dizes? Ou seja, eles estavam reconhecendo que Jesus é maior que a lei, sem querer. Na realidade, eles queriam, de fato, era que Jesus falasse algo contra o que está escrito. Jesus, sabendo que a intenção daqueles homens não era cumprir a lei, e sim, sabe, pegá-lo em um erro, ou se apressar em punir alguém, Jesus, sabendo que perante a lei o homem também teria que estar ali, não só a mulher. Aí Jesus fala essa frase tão famosa: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que de um a um foi saindo, a começar do menor ao maior. E aí aquela mulher olha para Jesus, e Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E ela responde o que para Jesus? Senhor, se foram. Aí Jesus fala: pois eu também não te condeno. Ou seja, Jesus não tinha pecado, ele poderia condená-la, né? Vá e não peques mais. Porque não dizer o testemunho de uma mulher, ele não era válido. Imagine uma mulher presenciar um crime, presenciar algo grave, e ela dizer: eu vi. Não era válido. Mas quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? A mulher. E ela corre para contar a quem? Aos apóstolos: o meu Senhor está vivo. Roubaram, levaram, não está lá. E aí Pedro não acredita e sai, porque não era válido. Então nós percebemos que Jesus começa a dar valor. Quando Jesus está na cruz ali, acho que, se eu não me engano, ele estava a caminho, e alguém interroga ele sobre a mãe. Ele pega, olha para sua mãe e diz assim: mulher, está aí o teu filho com João. Ou seja, Jesus fala: João, cuida dela agora. Jesus, ele tem um carinho pelos órfãos, pelas viúvas. Então essas mulheres de hoje precisam entender, as jovens precisam entender, as mulheres precisam entender que o primeiro a valorizá-las é Jesus Cristo. Então ele não se agrada de ver uma moça seminua na rua, por isso ele fez roupas, porque depois que o homem pecou, a sua nudez foi vista, toda aquela, sabe, que os condenava foi mostrada para o mundo. Jesus foi e construiu roupas feitas, né, de pelo de animal, para que eles se vestissem.
Então não é para a gente andar nu por aí, porque além de aferir esses princípios, você atrai coisas que não deveria atrair para a sua vida. Nós sabemos que vivemos em um mundo doente, onde tem muitos estupradores, muitos homens aí, sabe, pedófilos, tanta gente ruim, que até o seu direito chegar até você, você já sofreu as consequências. Como eu já vi de uma moça falar: eu ando como eu quero porque o corpo é meu. O homem tem que entender isso, né? O homem de bem vai entender, mas e o homem mau? Os educadores modernos, os executadores modernos, médicos e psicólogos sem Deus dizem: não é possível, a prática do sexo é necessária antes do casamento. Olha, a gente está ouvindo isso. Eu já ouvi um vídeo que tem os alunos já estão na sala, crianças na faixa etária de 11, 12 anos, 9 anos, e um cara lá ensinando eles que eles são livres para ser um homem, se apaixonar pelo coleguinha, outro que é do homem também, não tem problema, que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ele ensinando crianças a homossexualidade. Olha, eles já estão. Um adulto, ele pode fazer o que ele bem quiser da sua vida, mas ele não deve estar orientando. Esse não é o papel da escola, mas está infiltrado em todos os lugares, porque os educadores, tanto diretores como o governo, tudo isso aí está tudo enraizado. Cabe aos pais fazer o papel em casa de estar aconselhando e orar a Deus para que os filhos ouçam. E eles falam, esses homens, diz que é necessário antes do casamento. Dizem muitos incentivadores do amor livre, que contraria a Bíblia, mas a palavra de Deus tem a resposta certa, positiva e conclusiva. Sim, é possível o jovem ter seus caminhos purificados, observando a palavra de Deus, que está lá no Salmos 119, 19. Este é o segredo para o jovem manter-se puro diante de Deus. Vamos ler aí? Salmos 119, 9. Quem pode ler aí para mim, por favor? Raquel, que é rápida no gatilho aí, pega o microfone aí. Salmo 119, 9. Para se manter-se puro, os jovens não podem seguir os conselhos dos educadores modernos, os quais na maioria das vezes são conselhos permissivos, libertinos e imorais. Lê aí, que é o Salmo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o 9. Só foi o 9? Não, 9, 10, 11. É só 19, 9. Mas esse já viu aí, né? Repete aí. Salmo 119, 9 só. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Pronto. Tem como sim o jovem se manter-se puro, fazendo o quê? Observando a sua palavra. A palavra de Deus é uma decisão. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 também. Abre aí, que é de novo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. São conselhos para manter a conduta cristã. No namoro, o jovem precisa fugir do pecado. Que jovem não tem desejo próprios da sua idade? Há desejos nas crianças, há desejo nos velhos, há desejo nos jovens. Isto é muito natural. Porém, esses desejos precisam ser lícitos e puros. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Então a Bíblia, ela tem um respaldo para todas as coisas. Ela está nos orientando. Para se manter-se puro, o jovem deve fugir da prostituição, aceitar uma orientação sexual diferente do que a Bíblia, do que está na Bíblia, os levará à ruína. Está no Provérbios 7, 1 a 10 que nós lemos. Então é o que nós estamos vendo. Estamos vendo que os jovens têm entrado por essa linha, por essa vertente. E olha o que a Bíblia fala. Provérbios 7, de 1 a 10. Que nós lemos: Filho meu, guarde as palavras e conserve os mandamentos no seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos teus olhos. Você vai deixar que alguém fure o seu olho? A menina dos seus olhos, aquela partezinha mais protegida, você vai deixar? Então a Bíblia está mandando você guardar como a menina dos seus olhos. Amém? O jovem precisa se manter-se puro. Porque não dizer do jovem José, a gente vai ver a história de José no livro de Gênesis 39, de 7 a 12. José se manteve puro. E sabe o que é interessante? José, ele não tinha uma igreja para ir. José não tinha um pastor todo domingo, nas quintas, nas quartas, pregando para ele. José, a família orientava. Existe um Deus que nos tirou, que nos livrou, que nos guarda. E José ouvia atentamente todas aquelas coisas, mas ele decidiu guardar no seu coração aquelas palavras. E José ficou distante. Tem jovens, Tem jovens que eu vou sair da igreja. Sabe por que ele quer sair da igreja? Para ele começar agora a se prostituir, para ele começar a beber, para ele começar a ouvir música mundana, porque ele acha que saindo da igreja ele está tendo a permissão para fazer tal coisa, sendo que a Bíblia traz uma advertência para os jovens, independente que eles estejam na igreja ou não. É uma regra universal, é macro, mas eles entendem que por eu ser crente eu não vou poder fazer isso, senão meu pai vai falar. Porque eu sou crente, é minha mãe, então eu vou sair da igreja, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Negativo. Por isso que tem muitos jovens aí com a vida destruída. Vem consequências, não adianta. Jesus, ele nos trouxe para uma liberdade. Olha que José, ele estava distante dos seus pais, preso, entregue, não tinha mais uma esperança que um dia veria seus pais, não tinha, ele foi entregue pelos próprios irmãos. José tinha tudo ali para errar, tem filhos que só pelo fato do pai sair de casa, ele já apronta todas, apronta. Imagine José. A Bíblia fala que José era muito belo, bonito, inteligente. E quando a mulher do Potifar tentou seduzi-lo, e a Bíblia fala que ela atacou ele, ela foi mesmo para tudo ou nada. A coisa foi tão feia que ele correu e largou a capa. É melhor largar a capa. É melhor muitas das vezes ser chamado até de... Porque não é o momento. Não era a esposa que Deus reservou para ele. Era um problema. Ele se manteve puro. Daniel, tem tantos exemplos. Daniel, ele se manteve puro. Daniel conservou aquilo que ele aprendeu. A Bíblia fala que Daniel, você já imaginou? Imagine que você é levado escravo, vamos dar aqui um exemplo, para os Estados Unidos. E lá todo mundo sabe que era a língua inglesa, o pessoal lá fala inglês, e você não vai entender nada. Vamos supor que você está lá sendo obrigado a fazer coisas que você não queria fazer. Mas Daniel decidiu no seu coração a manter-se puro. As mesmas práticas que ele tinha em Israel, ele manteve as mesmas práticas no cativeiro.
Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel não começou a orar a Deus 3 vezes ao dia no cativeiro. Isso era de costume. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Você sabia que Daniel era príncipe? Assim como seus amigos também. Porque o rei Nabucodonosor, quando ele chegava nesses lugares, ele dominava, ele pegava os príncipes, os reis, os príncipes, os jovens cultos, inteligentes, e levavam eles vivos para educá-los de acordo com a sua linhagem, para que esses jovens fossem render para ele benefícios. Então Daniel, ele era da linhagem real, sacerdotal. Daniel era um príncipe, mas ele tinha uma rotina. Olha que naquele cativeiro muitos se prostraram, muitos negaram a sua fé, mas Sadraque, Mesaque, Abidnego, que é Misael, Azarel e Azarias, que trocaram o nome deles, né? Eles se manteram puros, fiéis. Aí alguém fala, mas naquele tempo era fácil, fácil é hoje. Eles não tinham escolha. Então Daniel orava e Deus dava uma estratégia. Daniel orava e Deus dava uma estratégia. Ele decidia obedecer a estratégia e Deus ia dando vitória. Amém? O jovem precisa manter-se puro. Ponto 3. Para se manter-se puro, o jovem deve fugir da prostituição. Aceitar uma orientação sexual diferente do que está na Bíblia os leva à morte. Já lemos aqui no Provérbios 7. O jovem cristão deve lembrar que seu corpo é templo do Espírito Santo. Ora, o nosso corpo, para manter esse templo do Espírito Santo, não pode dar lugar à impureza. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:7 e 1 Coríntios 13:16. O jovem precisa manter-se puro. Precisamos lembrar que o segredo para manter-se puro é fugir. Não é você ser o corajoso, é você fugir. Fugir da aparência do mal. Então, tem muitos jovens que estão olhando o mal e estão indo para cima. E aí, a gente vê uma sociedade doente. A gente vê uma sociedade sem filhos planejados. A gente vê uma sociedade entregue à bandidagem. A gente vê uma sociedade sem estrutura familiar. E aí o que a gente faz? A gente quer entregar isso ao governo. A gente quer entregar isso a um povo que está em busca de votos. Eles não estão em busca de mudanças. Eles estão em busca de ajudar ninguém. Eles querem voto. Então eles vão fazer aquilo que o povo quer. Esse é o papel da família, esse é o papel da igreja. Mas como iremos aconselhar quem não quer ouvir? Quem não quer se manter puro? Porque é decisão. Porque o mundo vai continuar sendo atrativo. As bandejas chegarão, mas a gente precisa decidir. O jovem precisa decidir. E para isso o jovem precisa fugir da prostituição. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A coisa é tão séria que a Bíblia fala que um pecado que não há perdão é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu e você temos um Deus dentro de nós, que habita dentro de nós, um Deus que conversa diretamente com o Pai e entende tudo que está na mente do Pai. Eu falo muito esse exemplo aqui. Vocês não têm o poder de acessar a minha mente e saber o que eu estou pensando, mas o meu Espírito sabe o que eu estou pensando. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então ele sabe o que Deus quer, o que Deus está pensando. Por isso que temos que consultá-lo. Por isso que naquela canção que nós cantamos, com gemidos que palavras não posso explicar, ele leva ao Pai as nossas petições. O Espírito Santo, ele vai a Deus com gemidos inexprimíveis, e ele leva ao Pai
aquilo que nós não conseguimos expressar com palavras. Você sabe aquele momento em que nós ajoelhamos e não temos a palavra certa? Eu hoje me ajoelhei ali para orar e eu não tinha a palavra certa para expressar o que eu queria dizer para Deus. Eu não sei se você já passou por esse momento. Você não sabe o que dizer. Não é que você não sabe o que você está sentindo, é porque você não consegue explicar os sentimentos que estão em você. Você não consegue ser entendível. Aí é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que você pediu, não recebeu porque pediu mal. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele vai a Deus com as nossas petições, a resposta é sim. Porque o Espírito Santo não irá a Deus pedir algo que ele vai dizer não, porque eles conversam entre si. Por isso é importante nós entendermos, somos templos do Espírito Santo, então nós não podemos destruir esse templo. O jovem cristão deve fugir dos desejos da mocidade. Paulo recomendou isso aos jovens, ao obreiro Timóteo, dizendo: fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Vamos ver aí, 2 Timóteo 2:22. Você sabe que Timóteo, ele era um jovem que assumiu uma grande obra, e Paulo muitas das vezes fala para ele: olha, que ninguém sabe subestime a tua pouca idade. Então Paulo fala para ele, dá alguns conselhos. Leia aí, Kel. 2 Timóteo 2:22. Então Paulo, ele orienta ele a fugir das paixões da mocidade. Então a mocidade, os jovens, eles vão ser atraídos por paixões, e Paulo faz esse alerta. Achou aí? Leia aí. Foge outro assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Aí a orientação. Sabe qual é o problema? É porque as pessoas endureceram o coração e elas não querem ouvir a palavra de Deus. Isso é coisa para velho, para gente chata que não tem o que fazer. E por esse motivo a juventude está aí toda perdida. Mas o jovem que guardar no seu coração, você sabia que até o jovem que não está dentro de uma igreja, mas que ele segue essas orientações, ele é feliz nos relacionamentos? Porque você vê pessoas na igreja católica, você vê pessoas em outros lugares que fizeram certinho, casaram e estão aí. Mas se o jovem não for pautado nisso, você pode casar com uma moça da igreja e o casamento será falido. Porque os jovens não guardaram isso no seu coração. Isso é decisão. É uma jovem que decide casar e se manter fiel ao esposo. É um jovem que decide casar e manter-se fiel à sua esposa, independente. Aquele juramento que fazem diante do altar. O juramento agora é qualquer coisa, mas não percebe que diante do altar, jura diante do altar entre Deus e os homens, amar, respeitar na saúde, na doença, na pobreza, em todas as coisas. É necessário que o jovem cristão fuja dessas coisas. Você vê que Timóteo também foi orientado, era um jovem que buscava o Senhor, que entendia, mas Paulo traz a ele essa advertência. Então eu entendo aqui que a Bíblia ela é composta por orientações que precisamos decidir no coração obedecer. O segredo é a obediência. Obedece e vive, obedece e vive, não questione, obedece. Amém? Em Colossenses 5, 16, 17, a palavra de Deus nos aconselha: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Quiser anotar aí? Colossenses 5, 16 a 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo
da carne. Ele folga mesmo. Tem que enrolar com a fita aí. Depois eu resolvi isso aí. Se estiverem no Espírito, jamais satisfarão o desejo da carne. Olha que uma coisa ligada na outra. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o jovem já começa já estragando o seu corpo, você não vai ter o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não tem nada. O homem sem Deus, ele é um réu. Jesus fala assim, ó, os discípulos estavam tristes, porque Jesus fala assim: eu estou indo para o Pai. E eles começam a ficar tristes, iam ficar só. Aí Jesus fala: não vos deixarei órfãos, deixarei contigo, com vocês, o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu já vos ensinei, e estará convosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo hoje a humanidade passou pelo período do Velho Testamento ali, que a gente percebia a ação de Deus ali, a gente via muito falar em Deus, então eu entendo que era o ministério de Deus ali no Velho Testamento. Aí a gente vê aqui, Jesus chega, aí a gente vê nos evangelhos ali a ação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Aí esse período de 3 anos e meio passa, e aí Jesus ascende aos céus, e ele deixa aqui conosco o Espírito Santo. Então esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele é paz, ele é gozo, é longanimidade. Então, se uma pessoa não tem paz, não tem amor, não ama os seus irmãos, não segue a palavra de Deus, essa pessoa está distante do Espírito Santo. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem guarda o jovem, ele é que nos orienta. Então o jovem olha, o adulto olha, o Espírito Santo fala no seu coração, e você obedece e mantém-se puro. E se não forem controlados esses desejos, podem causar a ruína moral, tanto do rapaz como da moça. A palavra de Deus nos aconselha: digo porém o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Em 1 Timóteo 5:22, Paulo aconselha ao jovem Timóteo: não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Até ser cúmplice, não seja cúmplice do pecado dos outros, conserve-se puro. A Bíblia tem respaldo para tudo, irmãos. Em 2 Timóteo 2:21, Paulo ensina que se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fico feliz quando eu vejo jovens que se reservam, que se guardam, que, sabe, é muito bonito. A Bíblia fala: os jovens já venceu o maligno. Olha, a Bíblia fala que os jovens já venceu. É por isso que o diabo tenta colocar essas coisas diante dos jovens, porque se o jovem se levanta, Deus muda a história das pessoas que estão ao seu redor, a história da cidade, a história do bairro. Eu vi um vídeo muito interessante de uma pequena missionária, que ela tem a semana dela toda agendada, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Essa menina ela levou muitos jovens, muitas crianças ao batismo, e essa criança, ela faleceu num acidente de carro, mas enquanto vida ela teve, ela fez talvez mais coisas do que eu fiz durante esse tanto que eu estou aqui na terra. E ela fala num texto, num vídeo gravado dela, diz assim: precisamos fazer hoje, porque não sabemos se teremos a oportunidade de fazer amanhã. Quanta coisa nós não deixamos de fazer esperando uma nova oportunidade. Em 2 Timóteo 2:21, Paulo ensina que se alguém se purifica desses erros, será utensílio para a honra,
santificada e útil ao Senhor. Muitos jovens que não são úteis para o Senhor. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Estamos vendo aí muitos jovens no nosso bairro, inúteis para a seara e úteis para o diabo. As pessoas precisam entender que o ser humano nunca estará sozinho. Quando Cristo sai, o diabo entra. Quando o diabo sai, Cristo entra. Olha o que o Paulo fala aqui, é uma briga constante entre carne e o espírito. Aquele que estiver mais alimentado, esse vencerá a batalha. Então, por isso a importância de estarmos na casa do Senhor, por isso a importância desse sermão aqui, de ouvirmos e parar. Às vezes é cansativo, a gente está muito acelerado, a gente quer as coisas tudo rápido. Então, como eu vi uma pessoa dizer aqui, um amigo meu, que veio me ajudar a colocar aqui a placa da igreja, ele disse que ele não vai à igreja porque ele acha o culto muito demorado, ele acha que 1h30 de culto era o suficiente. Olha lá, 1 hora, 2 horas é demais, ele não consegue. Engraçado é que a gente consegue passar o dia inteiro na frente de uma televisão assistindo uma série, assistindo várias coisas, ou prestando ouvido para o que não presta, mas não consegue ficar 2 horinhas na igreja. Às vezes a palavra aqui dura 40 minutos, 35, eu não costumo a ser muito fadonho. A gente precisa se esforçar. A gente não vem à igreja quando a gente quer, porque a gente quer, porque eu estou com vontade. Tem que vir para se alimentar da palavra, porque nós temos uma vida corrida. A gente não pode estar todos os dias na igreja, mas no momento que nós podemos, precisamos estar presentes. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então os jovens hoje estão ouvindo muita coisa que não é a palavra de Deus, estão ouvindo músicas que não é da palavra de Deus, estão ouvindo conselhos que não vêm do Espírito Santo de Deus. Aí implode nessa violência toda que se encontra aí, porque o tráfico ele é atraente. O tráfico ele traz o que? Tudo que a Bíblia condenou aqui, ó: sexo, bebidas, uma sensação de poder, e torna os jovens inúteis para o futuro. Mas eu louvo a Deus pelos jovens que se decidiram no seu coração a se manter-se puros. A conclusão é que uma moça e um moço cristão que se disponha pela fé a cumprir as prescrições divinas da Bíblia terão grandes condições para pureza no namoro, em qualquer outro aspecto da sua vida. Uma moça e um moço cristão que se disponha pela fé, olha aqui, que é pela fé, ou seja, tudo que vem pela fé não é fácil, são decisões. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza da que esperamos. Então é fé. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Então, se ele conseguir isso, a cumprir as prescrições divinas da Bíblia, terão grandes condições para a pureza no namoro, em qualquer outro aspecto da sua vida. Terão um namoro santo, um casamento santo, uma vida santa. Tudo que ele vai fazer vai ser santo. Entenda que aqui a gente não está falando de pecado, está falando de santificação. Santificação aqui é separação. Daniel se separou. Daniel decidiu obedecer. Daniel decidiu viver as palavras do Senhor. E para encerrar, aqui no versículo 5 do Provérbio 7 que nós lemos: eles os guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A obediência
o guardar das escrituras, a orientação dos pais. Olha quanta coisa Deus coloca neste mundo para orientar os jovens. Por que a Bíblia fala tanto de jovens? Porque o jovem é o futuro. Tem um partido político aí que ele investiu nas crianças lá atrás, há 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, com a intenção de quando chegasse nesse exato momento, esses jovens já seriam de maiores para votar. Eles investiram no jardim de infância, eles investiram no pré-colegial, porque eles sabiam que há alguns anos fizeram uma conta bem simples, que chegaria nesse exato momento em que eles necessitariam, esses jovens estariam aptos a voltar com a mente que eles já programaram. Nós somos programáveis, irmãos. Então eu entendo que o que está aí, resta a palavra, a gente pregar e que eles deem ouvidos, mas precisamos investir na geração futura, porque para essa geração não tem mais jeito. Essa geração está perdida. Precisamos investir nas próximas gerações. E essa geração há salvação. Não há jeito. É diferente. Salvação é uma coisa, jeito é outra. Porque nem todos darão ouvido à palavra de Deus. Porque é por fé, é por obediência. Infelizmente, só nos resta agradecer a Deus pelos que estão ainda de pé e firmes no Senhor, e esses alcançarão os lugares que o Senhor reservou para as suas vidas. Vamos colocar de pé e vamos orar encerrando este culto. Deus, eu te agradeço por essa noite especial. Está aí a tua palavra pregada, ministrada aos nossos corações. Eu te peço pelos jovens da nossa cidade, te peço pelos jovens desta igreja, que o Senhor possa conservar os corações deles puros diante de Ti, e que a decisão de fé e prática deles seja voltada tão somente para Ti. Por isso nós abençoamos os jovens dessa cidade, e nós pedimos ao Senhor que intervenha no tráfico, que o Senhor intervenha em todas essas situações. Nessa mesma oportunidade eu te agradeço pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, que Tu possa abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida na vida deles. Aqueles que de alguma forma têm contribuído com esta obra, que o Senhor possa abençoá-los. Nos dá uma semana abençoada, próspera, repleta de esperança, de saúde e de livramentos. Leva-nos em paz, em segurança e nos guarda, em um nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você. E você diz amém. Aplaude o Senhor, está encerrado.